Vamos ver se agora dá certo. Bom dia, boa tarde. Bom dia para quem almoçou, boa tarde para quem não almoçou ainda. Quer dizer, ao contrário, né? Bom dia para quem não almoçou e boa tarde para quem já almoçou. Opa, agora entrou. Agora, agora vai dar certo. Bem-vindo, doutor Vitório. Bem-vindo. Vamos ver se o Bali consegue aceitar. Aceitou? Oi, Bali. Olá, tudo bem? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, boa tarde. Seja muito Vamos, bem-vindo. A obrigado. gente tava, eu entrei antes, mas eu acho que você não conseguia me ver. Essas tecnologias, né? Não aparece, dá esses problemas. Sim, e é assim, as primeiras a gente estranha um pouquinho, mas depois a gente acaba acostumando, né? Vamos jeito Sim, aí. sim, sim. Mas, Ó, vamos dar as boas-vindas aí para os nossos primeiros opa, é, ouvintes, né? O doutor Vitório de Matelândia, a Fran, que é engenheira, que também ela é produtora rural ali na área de Palotina, Andressa Leontino, a Tchu, TVBR, Frasson Maia, Lucilene Frasson. Você acha que acredito que pelo sobrenome são familiares aí do Bali, né, Bali? Alô? Oi? Travou, eu acho, né? Bali? Oi, Bali? Oi, oi, oi. Pessoal, alguém tá conseguindo? Travou? Foi só a do Bali? A minha também travou? Bali? Vamos ver aqui. entra pelo teu lá também, para você ver. Alô, Ah, aí. Opa, voltou. voltou, tinha travado, né? Travou. Então tá, voltamos então. Em primeiro lugar, deixa eu me apresentar, né? Sou a Josiane Severo, sou advogada, atuante na regularização imobiliária, e agora a gente está enfrentando um tema novo, e para esse desafio aí eu convidei o Osvair Mauro Frasson, não sei se pronunciei corretamente, Pronunciou. que pronunciei, ele é gerente do Sindicato Rural de Terra Roxa, e gentilmente aceitou o meu convite hoje para vir aqui participar na live e ajudar o nosso público, tanto de produtores, proprietários, interessados, conforme fala a lei, né? Quanto regularizadores, né? Ou até mesmo os curiosos, né? Enfim, quem está aqui para título de informação. Mas, melhor que eu vou deixar então que ele se apresente. Carinhosamente a gente chama ele pelo apelido, porque ele se identifica assim, por isso que vocês vão escutar eu falar o nome dele de Bali. E aí, mas assim, o Bali é um dos idealizadores da cartilha da ratificação no Paraná, e eu vou deixar ele se apresentar aí para os nossos telespectadores. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Se apresente aí, fale de você. Valeu, Josi. É um prazer estar aqui falando, né? O nome é esse aí mesmo, Osvair Mauro Frasson, mas ninguém conhece esse cara, nem aqui em Terra Roxa. É mais conhecido por Bali mesmo. Bali do Sindicato Terra Roxa. Então, estamos aí fazendo um trabalho de ratificação, um processo, foi o Sindicato Terra Roxa que iniciou. Então, vamos tentar dar uma ajuda aí, falar um pouquinho do que a gente aprendeu na prática, né? E o que isso pode ajudar a nossa comunidade. Entendido. Bali, só para nós localizarmos o pessoal, porque nós temos aqui pessoas, inclusive do Nordeste, nos ajudando, pessoas advogados que atuam na parte de regularização, mas que eles estão localizados no Nordeste, né? Então, hoje, com a internet aí, o pessoal consegue trabalhar de vários lugares. Então, Terra Roxa, para nós situarmos quem não é do Paraná, ele é um município que ele fica bem na linha da fronteira com o Paraguai, isso?
Isso, nós estamos a 50 quilômetros praticamente da primeira cidade do Paraguai, né? Nós somos o segundo município. O primeiro é Guaíra, que Tá. pega a divisa do rio, né? Que Sim. margeia o lago de Itaipu. Uhum. E Terra Roxa ela ainda pega uma partezinha do lago, mas ela já é o segundo município. Então nós temos na margem de 66 quilômetros na faixa de fronteira. O 66 município quilômetros. na sua íntegra, né? Inteiramente dentro da faixa de fronteira, lembrando que a faixa de fronteira, segundo a nossa Constituição Federal, nossa lei maior, é do Marco Zero, ali da fronteira, né? Todo o Brasil, toda a extensão territorial do Brasil, até 150 quilômetros para dentro do país, tá? Uma extensão de até 150 quilômetros para dentro. Então, o município do Bali, ele fica nos 66 quilômetros, ou seja, inteiramente dentro da faixa de fronteira. Para desmistificar para muitos aí, né, Bali, que ainda não conseguem aceitar, assim, mas como assim o meu município, estou aqui a 100 quilômetros da fronteira, vai fazer parte? Mas pela lei, sim, faz parte da fronteira do Brasil. Tá bom? Bali, e a gente já vai começar aqui, com uma pergunta. Posso fazer a pergunta ou você quer colocar mais alguma situação? Você queria colocar aí um pouco, Josi, da parte que elas são três medições, né, pelas constituições. Então, nós temos 66 quilômetros, 100 quilômetros e 150 quilômetros. Então, conforme o âmbito foi colonizado e conforme foi feito, ela conta essa margem. Então, a sua grande maioria está dentro da faixa de 150 quilômetros. Então, dentro do Paraná, só para entender, nós estamos com 153 municípios que fazem parte da faixa de fronteira que tem que ter a sua ratificação feita, né? É bastante área, né, Bali? É um bom trecho, a gente fala, né? Eu estava comparando a quantidade de municípios, claro que a extensão territorial dos municípios ali do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul são maiores, mas em termos de quantidade de município, ele é muito menor, né? O número de municípios. Sim. Então, a gente... É claro que lá as áreas são... as extensões são muito maiores, né? Então, a característica aqui do Paraná, acredito que do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, é justamente essa aqui. Nós temos muitos municípios nessas regiões, né? E são áreas menores, se comparado, né? A gente fala as pequenas propriedades, né? Que tem aí 10, 15, 20 alqueires, né? De repente a gente olha um produtor aí que tem 50 alqueires. Você vai olhar as matrículas deles, são 3, 4 matrículas, até 5 matrículas. Então, as propriedades são pequenas, né? Na somatória da propriedade daquele cidadão, ela é pequena, né? Sim. Tem uma pergunta que veio da doutora Renata, ela é advogada e ela atua com a regularização imobiliária, Bali. E eu vou, antes de nós entrarmos no assunto, vamos já trazer, porque... e você que tem alguma dúvida e queira nos colocar aqui, aproveita aí a presença ilustre aí do nosso Bali. Se a gente conseguir responder, claro que a gente vai tentar, né, Bali? Vamos lá. A gente não sabe tudo. O que a gente aprendeu e está fazendo aqui foi na dor. Com certeza. Você mais do que nunca. A pergunta dela é a seguinte: se você souber, tudo bem, se não souber, a gente fala assim, vamos pesquisar. Ela pergunta assim: Bali, gostaria de saber se tem algum envolvimento da SPU. O que é SPU? É Secretaria do Patrimônio da União. Não, pelo que a gente sabe, quem cuida dessa parte, faixa de fronteira, é o Conselho Nacional, Conselho de Segurança Nacional, que é o que cuida da parte de fronteira. Então, tudo que tem, por isso a ratificação. Todas as áreas que estão em faixa de fronteira, ela tem o domínio do Conselho Nacional de Segurança. Ou alguma coisa assim que é Conselho de Segurança Nacional, né? Mas que teve essas mudancinhas aí de nomenclaturas durante, né? Então, assim, o que tem? Quando foi colonizado pelos estados, e o pessoal pergunta, a ratificação é nova? Não, ela é bem antiga. Quando foi colonizado os estados deveriam ter pedido essa anuência do Conselho de Segurança. Algumas colonizadoras fez, então por isso foram ratificadas de origem. Já está ratificada.
tem que dar uma olhada sempre por isso, fazer a cadeia dominial. Então, que eu saiba, não faz parte desse órgão, é pelo Conselho de Segurança Nacional. Entendi. Alguma certidão que tenha que pedir? Eu acho que a doutora Renata talvez tenha perguntado por essa situação, né? Que de repente, se fosse por ser área da União, se fosse em outra faixa, fora da fronteira, a gente teria que se certificar junto a essa secretaria aí, né? Para ver a questão de liberação em situação jurídica. Porém, a situação da fronteira seria o Conselho de Segurança Nacional. Isso mesmo. É pelo Conselho, né? A área de segurança, né? O Estado pode autorizar, mas ele tem que ter uma anuência do Conselho. Então, é o Conselho de Segurança que determina, né? Até por uma segurança da União, alguma coisa, então, por isso que a gente diz isso, né? Estrategicamente, né, Bali? Nós estamos na fronteira com outros países, né? Entendido. Então, é ele que cuida. Entendido. Aos colegas que estão presentes aí, quem tiver dúvida, por gentileza, se quiser trazer para nós, a gente vai tentar responder, tá bom? Sejam todos, quem está entrando aí, sejam todos muito bem-vindos. Então, o Bali, aí assim... Vamos falar um pouco ali, Josi, da cadeia dominial. Tá. Como que eu vou saber onde é que está a minha área, se ela está ratificada ou não? Né? Essa é uma parte que deve aparecer pergunta ali. Quando a gente monta o processo da cadeia dominial, e pela resolução ela pede a cadeia dominial, é saber aonde está a origem. Só para vocês terem uma ideia, você tem que pegar a matrícula que você tem na mão hoje e voltar até a origem. Então, depende de como ele foi, se ele foi dividido, essas áreas, quantas vezes foi dividido, vai ter quantas matrículas, transcrições, não é matrícula, transcrições anterior, que fazem parte desse processo. E por isso que a gente tem que analisar ele na íntegra. Eu tenho alguns processos aqui que ele tem 40 transcrições anteriores, como tem o processo com 80 transcrição anterior. Aí, e tem deles que a gente consegue localizar numa transcrição lá bem atrás, que ela já foi ratificada. Então, para isso você tem que saber. Primeiro, para saber da onde veio a origem desse lote. Segundo, para saber se ele já foi ou não ratificado. Só um exemplo. Nós temos a região de Toledo, Marechal Rondon. São vizinhos aqui. Quem colonizou foi a Fazenda Britânica. E ela ratificou, ela pediu a anuência do Conselho de Segurança na sua origem, que é a 17. Só que os cartórios não transcreveu essa ratificação nas matrículas novas. Ficou arquivada lá no passado. Hoje, o que precisa? Tem que montar, por exemplo, no município de Marechal Rondon, que é um outro cartório, tem que montar a cadeia dominial até a 17 para mostrar para ela, ó, está ratificado. Então, trazer isso para a matrícula. E transcreve novamente, né, para a matrícula atual, ele já está uma parte ratificada. Então, por isso a da cadeia dominial, saber de onde veio o meu lote. E como que eu posso, né, saber da origem dele, se ele está ou não está ratificado. Então, esse é um dos detalhes dentro da cadeia dominial, né? Que eu falo que é o quebra-cabeça, José, maior dentro do processo de ratificação. Que é dali que parte tudo, né? É dali que parte tudo. E o prazo de vencimento dela é muito curto, é 30 dias. Se você for solicitar uma por uma, você não consegue fazer em 30 dias. Você vai ter que gastar novamente, né? Que é uma das coisas que a gente aprendeu aqui. A gente ligou nos cartórios, primeiro descobrimos quais são os cartórios da onde estavam as matrículas. Por exemplo, Terra Roxa, ele remete a Guaíra, que vai a Toledo, que vai a Foz do Iguaçu, né? E lá tem uma transcrição que é Curitiba, mas não é necessária. Aí o que a gente fez? Vamos visitar cartório por cartório, conversar com ele, qual a maneira que eles podiam nos ajudar para a gente não ganhar tempo no processo. Então, esse foi um joguinho que a gente teve dentro, conversando com os cartorários, aí a gente manda pelo WhatsApp, eles fazem o levantamento. Quando você vai pedir, Júlio, é mais rápido para você fazer esse processo. Você já tem o levantamento, né? Você já montou o quebra-cabeça da cadeia dominial, que é o mais demorado. As outras certidões é mais fácil de se fazer. Tá. Aí eles fazem um levantamento prévio de todos os números, isso?
Isso. E aí, De tempo. a gente Por exemplo, solicita... eu pego e peguei a matrícula minha é a 2010, né? Uhum. Aí eu vou procurar lá da 2010, até eu vou mandar um abraço aqui para o Jaime Tesa, de Medianeiro, amigo meu que está assistindo aí também, Muito tá? bem-vindo, Jaime. Então, você pega lá, por exemplo, a 2010. A transcrição anterior é a 1080. Você tem que ir lá buscar. Ela está escrito no 2010, qual é a sua transcrição anterior? Quando eu busco, peguei a 1080 lá, ela vai estar lá escrito, transcrição anterior. Aí você tem que ir lá. Ela deu a 8054. São números malucos, tá? Uhum. E aí você vai lá naquela 8054. Qual é a transcrição anterior? Ela deu a 1022. Até que você chega. Por exemplo, a nossa aqui tem que chegar na 16 e depois da 16 a 2495, que é Foz do Iguaçu. Então a 16 é onde originou uma parte do nosso município, que é a colônia C Serra Maracaju, que veio de Foz do Iguaçu, onde ele colonizou toda a região nossa aqui. Então, esse é montar o quebra-cabeça. Então, o que acontece? Como que ele vai aparecer? Eu tinha lá 50 alqueires de terra, meu pai. Meu pai faleceu, certo? E ele tinha um lote de 50 alqueires, que era a matrícula 2010, por exemplo. Aí, ele faleceu minha mãe, nós somos 5 herdeiros. Nós pegamos os 50 alqueires de terra e dividimos em 5 lotes de 10. Quando eu fiz isso, eu criei uma nova matrícula para cada filho. Uhum. É esse que é o processo que ele vai montando. Aí, daqui a um ano, meu irmão quis vender a área dele, eu comprei, juntei ela, criei mais uma matrícula. Então, esse é o processo que você vai montando. É essa cadeia dominial que a gente fala dela aqui nos processos de ratificação. Então, você tem que montar ele para ir na origem. E o tempo que os cartórios têm, se eu não me engano, são 5 dias para te responder. Vai para os registradores, 5 dias. Então, você tem que montar esse quebra-cabeça antes, conversar com os cartórios, para você ganhar tempo. Quando você pede a cadeia dominial, ela está completa. Deixa uma pontuação aqui, Bali. Uma delas, que depois que eu conversei contigo, numa troca de WhatsApp, eu estava pedindo uma por uma, né, de matrículas até chegar na transcrição, e só que assim, principalmente quando chega na transcrição, né, leva tempo. E aí, quando você me passou aí uma sacada, eu fui lá, entrei na plataforma, e aí eu liguei antes em Foz do Iguaçu, falei com o primeiro registro de imóveis, eles me passaram via telefone, ó, você vai precisar, me montaram verbalmente, né, dessa, inclusive me falaram aonde que estava a originária, né, ó, tá aqui, quando o estado do Paraná passou para a colonizadora, vai estar nessa aqui. Aí ele me passou todos os números. Aí quando eu fiz o pedido lá, eu já fiz o pedido com a numeração que o pessoal do cartório já tinha me passado. Então, isso aí a gente ganha tempo, né? Com certeza. É aí que eu falo que é o quebra-cabeça. E você vai conversar com o pessoal, os cartorários são muito parceiros, né? E têm nos ajudado. E ainda pode acontecer, Josi, de quando você montar esse processo completo, aparecer uma transcrição. Porque como eles são lotes, aí de repente juntou 2 lotes, ele tinha 2 transcrições, que aí aumenta a cadeia dominial. Sim. Então, pode acontecer isso de aparecer lá uma matrícula que não estava e você não achou ela no processo todo. O cartorário vai analisar tudo isso e vai passar para a gente. Esse é o que tem. Ok. Antes de nós avançarmos, Bali, tem uma pergunta do Dr. Vitório, que ele é da região de Matelândia, e ele pergunta assim: Senhor Bali, você acredita que o governo federal vai estipular prazo para imóveis rurais menores de 15 módulos fiscais para realizar a ratificação? Olha, essa parte da lei aí que ele tem para 5 anos, 5 anos não, perdão, que vai até 2025, mês 10, ela fala que são módulos acima de 115 módulos fiscais, se eu não me engano, alguma coisa assim. Agora fugiu da cabeça aqui. Tá? Primeira live, primeiro nervo, né? Viu? Eu já tô, não sei qual número e não me acostumo nunca. Aí, Mas aqui nós estamos entre amigos e parceiros. Aqui o pessoal está gostando bastante. Por isso que eu digo, só que a lei não diz quando vence a menor.
as propriedades pequenas. Sim. Então, a gente dá a entender que chega lá na frente eles vão cancelar tudo, né? Existe um trabalho que já estamos fazendo junto com os deputados, né? Aí, nesse trabalho, a gente está pedindo já uma prorrogação de prazo. E já se sinalizou em mais 5 anos. Mas eu vou falar uma coisa para vocês aí, quem está pensando. Cara, corre, porque mais 5 anos não vai fazer. E a gente vê os agricultores muito tranquilos com isso, achando que não acontece nada, achando que não tem nada, né? Você viu numa live que você fez, não sei se você lembra, a gente estava assistindo, que um rapaz do Mato Grosso falou o seguinte, que a área de um cliente dele, ela foi feita uma parte lá que ele foi desapropriada, e quando o governo federal, pelo governo federal, quando ele foi pagar, indenizar essa área, ele viu que ela não estava ratificada, que o governo federal não tinha autorizado a venda dessa área. E o que aconteceu? É um profissional especialista em regularização, ele é advogado e é engenheiro agrônomo. E ela não teve indenização. Por quê? Porque não estava ratificada. Ele não tinha autorização do governo federal para utilizar aquela área. Perdeu a área e perdeu a indenização da desapropriação. Na verdade, a gente fala aí, né? Ele era um poceiro, né, dessa área. Sim. Sim. Era um poceiro. Alguém falou aí 270 hectares, né? Isso mesmo. E aí ela muda quantos alqueires, depende qual o tamanho do hectare por município. Por município, né? Altera essa metragem. Mas realmente é um cuidado. E nós estamos nessa... Eu acho que somos pouquinhos ainda, né, Bali? Eu digo nós assim, né? Nós, você, quem está aqui na live, mas assim, eu acredito que é nosso trabalho de formiguinha, assim, que está mais adiantado. Que quando o pessoal se conscientizar, se alertar, a gente vai conseguir ajudar essas pessoas com mais propriedade, né? Porque, enfim, já estamos aí nesse caminho aí, você muito mais, né? Então, com certeza o nosso trabalho aí vai ajudar muitos proprietários, né? Eu já tenho um acordo já com a Federação do Paraná é uma federação forte, que está aí firme, preocupada com isso, né? A gente já está há mais de ano trabalhando nisso aí. Você vê que é uma coisa que não saiu ontem, a gente está correndo atrás aí, por isso que a gente aprendeu, porque nós temos uma situação de demarcação de terras indígenas aqui, né? A gente está com um peso muito grande, então a gente correu atrás também por isso. Por isso que eu falo, que a gente aprendeu um pouco na dor, né? Então, esse trabalho que a gente está fazendo, e a federação, eu creio que a partir de 1º de setembro agora, já estamos fazendo um planejamento com a federação, e a gente vai visitar os municípios para poder tentar orientar isso aí e fazer esse trabalho. Então, a partir do dia 1º aí, a gente já vai saber como é que e como nós vamos fazer esse trabalho de formiguinha município por município. Tá? Maravilha, tá bom. Tem uma proprietária rural aqui da região de Palotina que ela fez um questionamento. Vamos ver se a gente consegue ajudar ela, Bali. Ela colocou assim, ó, no caso de Palotina, áreas dentro da Braviaco, sempre será por meio do INCRA? Sabe me dizer se teve caso parecido e se o INCRA tem prazo para dar retorno e se terá necessidade de GEL? Eu estou conversando, tentando acertar lá com o INCRA Curitiba, tem o Luciano, um parceiro que a gente tem lá, e se a gente não conseguir por telefone, eu devo fazer uma visita por esse mês aí em Curitiba para a gente ver. Braviaco, o que acontece? Palotina, ela não está inteiramente dentro da Braviaco. Então, quem está falando de Palotina conhece. Ali na região de São Camilo, tem uma parte que é feito do sistema que nós estamos fazendo aqui, pelo provimento. E uma parte do município de Palotina, Francisco Alves, Assis, ela entra pelo INCRA. Então, o que acontece? Não tem prazo, ela não conta esse prazo que vai até o mês 10 do ano que vem, 2025. Ela não tem um prazo de vencimento disso aí. Todas têm que ser feitas pelo INCRA, que eles falam que não é uma ratificação e eles dão sim uma certidão, né? Uma
grande parte dessa, que é Braviaco, a gente já viu ali, conversei com o pessoal da Cevale, o juiz da Cevale, em Palotina já está ratificado. Talvez é um pouco difícil de entender porque ela é diferente essa maneira deles escrever na ratificação, a verbal, como é a nossa aqui que eu tenho na cartilha, quem assistiu aí que sabe como é que ela está. Então tem que dar uma olhada para ver a matrícula, se ela está ratificada ou não. Se ela não tiver, tem que ser um processo pelo INCRA. E aí é tudo via e-protocolo. Agora, eu não sei te falar certinho se ela precisa ter, pelo que eu sei, pelo que eu vi aí, ela precisaria estar com gel referenciada, né? Eu dei uma lista na lei, tudo ali. Então, lá a instrução normativa do INCRA exige o gel? Existe uma instrução normativa. Eu não tenho ela aqui na minha mesa, mas eu pode me mandar no particular que eu passo todas as informações que eu tenho aqui já dessa instrução normativa. Então, tudo é feito. Também tem que fazer a cadeia dominial. Para você ter uma ideia, nós temos muitas delas que foram feitas e está no INCRA parada, com o título pronto, que não pode, não deixaram, não conseguimos fazer com que o INCRA liberasse. Então, essas da parte da Braviaco tem que dar uma olhada e tem que ser ratificada também aquelas que não estão. Só que ela tem uma grande maioria delas já ratificada, porque como era do INCRA, ele já fez, né? E pega uma região grande, Braviaco, tá? Pega, uma né? região grande. Pega. A gente vai tentar entender mais como montar esse processo, para ver se a gente aprende a simplificar ele, né? E aí ajudar esse pessoal para poder ratificação. Mas eu estou à disposição. O que precisar aí estamos à disposição. Opa, meu filho entrou lá, o Eduardo, lá em Toledo. O Eduardo, já assinei para ele. Muito bem-vindo, pessoal. Prestigiando aí o nosso amigo Bali. Tá bom, Bali. E conforme o pessoal vai perguntando, eu vou pontuando aqui, porque, né, realmente, aí, às vezes a dúvida de um é a dúvida de outros. A questão do gel. Confesso para ti que a referência que eu tinha era do provimento. Como eu não parei ainda para ler a instrução do INCRA, então quer dizer que para as terras da Braviaco, aí o gel é exigido independente do tamanho da área. Independente do tamanho da área. Independente do tamanho da área. Mas a gente vai olhar certinho lá, se tem mais algumas alterações dele, e a gente vai verificar isso aí. Tá? Maravilha. Maravilha. Uhum. A Fran perguntou assim, consigo consultar se está ratificada mesmo ou não? Ou consigo? Uhum. Consegue. Ela tem uma verbação. Por exemplo, aqui está fora da Braviaco, deixa eu ver aqui onde é que eu tenho uma aqui. Ó. Eu tenho uma aqui se você... a Renata é da onde? A doutora Renata é lá do Nordeste, ela trabalha com regularização. Eu tenho... Tem a nossa cartinha online, ela tem lá. Então, lá você vai ver assim, ó, se for não dentro da Braviaco, ele vai dizer assim, ó, título de ratificação, procede o presente averbação, consta conforme título de ratificação emitido em data tal pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, sob o número tal, assinado pelo coordenador regional fulano de tal, reconhecida oficialmente a transferência de domínio do imóvel dessa matrícula tal para o senhor proprietário tal. Ele vai falar mais ou menos isso aí, entendeu? Então, ele vai dizer que esse domínio passou a ser do proprietário daquela área, né? Existe umas que são da Braviaco, são feitas pelo INCRA, que ele tem uma autorização do INCRA, né, para o proprietário. Então, é complicado. Tem alguns que mudam a maneira, você tem que reler ele para dar uma olhada e dar um entendimento. Para né? ver se no final é ratificação mesmo, né? Porque tem muitos que vêm aqui e falam, a minha está ratificada. Aí você vai olhar e está lá, ratificação do nome do proprietário. Só ratificou o nome. A ratificação não é emitido pelo INCRA e nem autorizado pelo INCRA. Isso é. Até eu fiz uma live aqui diferenciando essa questão de nomenclatura, né? Que que acontece? 90% das pessoas fora da área que me procuraram, enfim, né, fora do assunto, me pediram, doutora, como que funciona a retificação? A retificação, claro que a gente não corrige,
mas eu aproveitei a live e trouxe essa diferença, que tem total diferença na prática, né? Uma coisa algo é ratificar e outra coisa é retificar. E dentro do ratificar, a questão da ratificação da área de fronteira é uma chancela documental, né, para o proprietário. Então faz muita diferença. Faz. Beleza. Com certeza. Mas pode seguir para o teu ponto 2 aí, Bali. As certidões, por exemplo, o que a gente faz? Como você consegue tirar praticamente todas online, só tem uma que ela tira no fórum, e essas online não pagam, o que a gente faz? Quando a gente chega um processo, uma matrícula onde a gente vai ratificar, primeiro, a gente analisa quem são os proprietários dessa área. E é bem entendido, assim, quando eu falo matrícula, vocês estão percebendo que eu não falo de área. Eu não independente do tamanho da área, o processo é o mesmo. Se eu tiver um alqueire, se eu tiver 50 alqueires, 20 alqueires ali, é o mesmo. Né? Quando ele dá um tamanho um pouco maior, aí tem um outro processinho aí que vai. Como a nossa região não tem, a gente nem mexe nisso. A ratificação, aí o que a gente faz? Verifica quem são os proprietários, né? Aí o cara fala assim, não, isso aqui é só eu. Quando eu recebi, eu não era casado. Não tem problema, meu amigo. Vai pedir o documento teu, vai aparecer certidão do casamento. Quem é que está lá? É tua esposa ou teu marido está lá? Então, eu preciso do documento deles. Aí eu já faço o quê? A gente faz umas pesquisas nas certidões já para dar uma olhada se tem alguma coisa, se tem alguma pendência, se precisa fazer uma outra maneira lá, para ele conseguir essa certidão. Então é bom analisar isso já antes de você montar o processo. Eu digo dentro dessa parte que é a primeira fase lá, quando você está montando, pesquisando a cadeia dominial. Então você já pesquisa as certidões também. Uma outra que é um terceiro ponto que eu coloquei aqui, ó, o CCIR, ele tem que ser pequeno, por exemplo, ser pequena, média ou grande propriedade, tem que ter a palavra lá na frente, produtiva. Tá? Por quê? Porque eu já tive a área aqui que ela está lá improdutiva. O cara olhou para mim e falou, Bali, não, a minha área é produtiva. Não, mas ela está aqui no CCIR improdutiva. Não, você está louco? Louco não. Eu preciso que você olhe lá o que aconteceu, que você não está produzindo lá. Erro na hora da declaração. A hora que ele fez o quê? Ele arrendou a área de terra dele, ele recebe em dinheiro e não foi lá fazer o cadastramento dos produtos do seu arrendatário e o arrendatário não entregou a produção daquele lote lá. O que aconteceu? Ele passou a ser um lote improdutivo. Gente, olha só a sacada de quem está na prática, né? Aqui eu, olhando o lado formal, já imaginei assim, não fez a declaração, ou erro na hora da declaração. Analisar, toda vez que você paga, vai lá dar uma olhada, você confere tudo isso. Tá. Eu tenho uma aqui que o senhor faleceu, a esposa arrendou, ficou perdida, levamos 2 meses para arrumar o CCR dela. Mostrar que ela tinha isso, que aquela área produzia, que tinha tudo, até para mostrar isso, demorou tempo. Então, cuida. Aí o cara fala assim, bom, Bali, mas ela é improdutiva, não vai ter preocupação nenhuma. Quando, vamos falar aqui, sem terra, ele vai pesquisar uma área. Primeira coisa que ele vai é ver se o CCIR está. Se ele tiver improdutiva, e daí? Aí você corre o risco de ter uma invasão e eles vão falar. Você pode ver pela televisão, o sistema não teve uma invasão, eu não lembro que região, Nordeste, São Paulo, sei lá, que era plantação de eucalipto. Eles falaram, essa terra é improdutiva. Aí a gente olhava pela TV, pô, não pode, a terra está ali, tem eucalipto, está produzindo. É uma cultura. Aí foi ver, porque ele demora tempo, não estava lá, o CCIR dele estava como improdutivo. Então, são coisas que tem que analisar. Agricultores, cuida das suas documentação. Isso a gente pede. Tá? Nossa, é um detalhe importantíssimo, importantíssimo. Ou seja, deixa eu falar o termo, mas oportunistas, né, Bali? Se aproveitaram de uma falha formal, sendo que, né, na prática estava lá o eucalipto, mas eles se apegaram naquela falha formal para invadir a terra, ocupar a terra e depois, enfim, dar trabalho ali, né? Às vezes até, quem sabe, até você mostrar que você tinha produção, que demorou tempo, teve isso, o processo andou.
e as pessoas estavam lá entendidas, né? Sim. Uma outra coisa que tem que cuidar muito, que está sendo analisado todos os CAR no Brasil. Eu estive em Brasília numa reunião sobre CAR, que é a análise do CAR, né? Porque o CAR é um documento autodeclaratório. O produtor diz onde é divisa, onde é isso, onde é aquilo. E os estados, por exemplo, no Paraná, o Instituto das Águas, né? O ITCT, é que vai analisar. E eles mandam o aviso no e-mail que você cadastrou. E a pessoa esquece, ou não vê, ou não olha, tá? E não vai lá e atualiza, responde aquelas questões que foram analisadas. O que acontece? O CARS passa a ser pendente. Ele não é contigo, ele passa a ser pendente. Então, o que acontece? Você não transfere, você não faz documentos, você pode até não sair financiamento porque você está com o CAR pendente. No nosso caso aqui da nossa região, onde tem, na parte de intenção, não é nem estudo demarcatório, de área indígena, todos os CAR dentro dessa região estão pendentes. Eu não consigo fazer um inventário, eu tenho 2 clientes lá que faleceu, o proprietário não consegue fazer inventário, não consegue registrar em cartório, eu não consigo ratificar porque no cartório eu preciso estar com ele ativo. Então, esses são os dados que tem que olhar. É uma coisa que a gente sempre fala assim, né? O agricultor, a primeira coisa que a gente pergunta para ele, você sabe a senha do teu CAR? Código a senha? Que isso? Ele olha, eu não sei. Eu não guardei quando fez, quem é agrônomo que está aí assistindo sabe que o código e a senha é do proprietário. E ele não guardou. Todos os CAR estão no CPF dele. Então, é uma outra parte que tem que olhar. Então, pessoal, é isso que a gente fala, prática. Primeiro, chegou uma matrícula, vamos ver CCR, vamos ver as certidões, vamos ver o CAR, se ele está ativo, toda essa documentação, se ele é área produtiva, senão você não consegue dar procedimento desses trabalhos. E tem que avisar o agricultor para que ele mantenha isso sempre ativo, sempre certinho, todas as certidões, toda a documentação certa para não ter problema futuro. Né? Entendido. Agora a gente trouxe o assunto aqui do CAR para as questões de ratificação, né, Bali? Mas lembrando que o CAR, ele influencia na vida do produtor, assim, ó, tu acabou de falar situações de inventário, né? Financiamento, enfim, seguro, esses dias, e aí assim, esses dias eu escutando aquele deputado lá que levantou a bandeira do provimento, Sérgio, é Sérgio o nome dele? Sérgio Souza. Ele lá lá em Brasília, ele metendo pau aí nessa questão do cara aí, porque o que o governo, enfim, os bancos estão travando a vida dos produtores por causa da situação do CAR. É bem complicado. E eu vejo assim, a ratificação eu participei de várias lives ali, né, com o pessoal dos cartórios, né, a Norec aí, que é a Associação dos Cartorários, nós temos o Marcelo aqui em Terra Roxa, que é um baita de um cartorário, que ajudou a montar esse provimento, tá? E a gente tem visto, né, a dificuldade que o pessoal está tendo. Alguns têm interesse em correr atrás, outros não estão um pouco preocupados, vão se preocupar mais lá na frente. Outros falam, não, eu tenho até mês 10 do ano que vem. Gente, corra atrás, faça, tá? Eu fico até aliviada de escutar isso, porque eu tenho alguns produtores que eu estou conversando, e eles estão correndo atrás, né, e de outras coisas. E aí, quando a gente toca nesse assunto, aí a gente fala do prazo, dependendo do tamanho da área, né, do prazo. Ah, não, mas isso não é para agora, isso é só o ano que vem. E aí, quando a gente para ver só o tempo de resposta de uma transcrição, gente, que eu falei com o cartorário lá de Foz do Iguaçu, ele falou assim, viu, eu tô saindo daqui 9 horas da noite, 10 horas da noite, de tanto pedido que tem de certidões, de transcrições, e a gente não está conseguindo cumprir os prazos. E imagina isso agora, mais de um ano antes, né? Um ano e pouco antes. Imagina
quando chegar perto, né? Não, E que nem você falou, a gente vai pedir uma prorrogação de 5 anos e mesmo assim não vai ser o suficiente. não vai conseguir, tá? Não vai conseguir. E ela, ó, isso que você falou dos cartorários, quando você pega, por exemplo, aqui, vou pegar um exemplo aqui, Terra Roxa, tá tudo já escaneado, tá tudo certinho. Você pede, em 2 minutos ele te dá a matrícula. Mas essa é a matrícula que todo dia trabalho. Aí eu vou para Guaíra. Guaíra, as transcrições, tem transcrições que ela faz parte em 3 livros. Foi isso que os cartorários explicou. Na época, o cara estava transcrevendo um livro, acabou aquele livro, ele ia para o outro. E aí faltou lá, tinha só uma folha, ele foi para o outro. Então, o histórico dessa matrícula, dessa transcrição, está em 3 livros. Agora, você imagina para eles, coitado, tem que levantar tudo isso aí naqueles livros lá que faz 20, 30 anos. Imagina a alergia que isso dá e o trabalho que o pessoal tem que fazer. Então, A barata que sai lá do meio, né? Tem um professor meu que fala assim, ó, até a gente falando sobre transcrição, né? Aí ele falou que aí vai lá o profissional, né, catar aquele documento antigo de 30, 40, 50, às vezes até mais, né, atrás, e aí sai uma barata, aí mexeram com ele, viu? Mas você tem medo de barata? E ele falou, todo mundo é corajoso até que a barata comece a voar. bem isso, bem isso. E Então, essa é a realidade do pessoal que está aí mexendo com as transcrições agora, né? O pessoal está lá. Acha que eles vão faceiro? Acha que eles vão animados lá mexer nessa não, documentação? não. Uma parte que a gente vê e tem falado em todos os trabalhos nossos, procure o seu sindicato. Por que procurar o sindicato? Vai ter sindicato, não é que eu estou mandando o pessoal para o sindicato, vai chegar lá, o sindicato vai falar, pô, eu não sei fazer, eu não sei como é que é, entendeu? Mas a federação, aqui de novo, o presidente, o Arte Eduardo, o pessoal, o João, o pessoal que está trabalhando lá, né, já estamos montando tudo isso, como foi montada essa cartilha, peça a cartilha para a federação, o sindicato pode distribuir, ela tem ela online, tá? Procure o sindicato, a gente vai ajudar esse sindicato, aquilo que eu falei, a gente não sabe tudo, mas cada município, ontem era para ter ido em Corbélia, e aí não deu certo, porque estamos esperando esse contrato da federação, que sai dia 1º agora, e a federação vai levar essas informações. Então, procurem o seu sindicato, procurem os seus parceiros, olham, orienta. Eu vi uma pergunta aqui, ó, planejamento agrícola estão indicando às pessoas que esperem o georreferenciamento. Ele é assim, ó, Josi, o que eu tenho feito aqui? Quando a pessoa iniciou o seu georreferenciamento, eu pergunto para ele, você vai unificar suas matrículas? Se ele vai unificar, eu oriento ele a esperar. Se ele vai manter elas, anda o processo normal, não vai mudar. O que acontece quando unifica? Entendi. Você vai fazer o gel, você vai fazer a ativação de uma matrícula. Se você tem 4 matrículas, e no teu gel, elas são vizinhas, e no teu gel você vai unificar elas, você vai ratificar uma só em vez de 4. Claro que você vai diminuir a despesa. Ah, entendi. Depois na hora da verbaça. Você está verbando uma e não 4. Entendi. Entendeu? Tá. Então, por quê? O que você vai gastar mais ou menos? A gente fala, depende como é que é a tua cadeia nominal. De 1.500 a 2.000 de certidões, registro, essas coisas. Então, depende como é que é. Se tem mais cadeia nominal ou o cartorário tem mais alguma verbação que vai jogar nessa matrícula, ele te cobra mais. Dependendo como é que é, te cobra menos. Mas o gasto, em média, aqui em Terra Roxa, nós estamos gastando de 1.500 a 2.000 por matrícula. Exceto aquela que eu te falei, que tinha 80 transcrições, a 60 e pouco, quanto que ele gastou por transcrições. Só isso aí aumentou o valor dele. Então, a orientação que eu dou é assim, se o cara, não, eu vou fazer o GEL o ano que vem, ratifica essa área. Ratifica, deixa ela prontinha, quando você vai fazer, ela vai juntar. Dentro disso aí tem uma outra situação também, tá? Eu tenho 4 matrículas, certo? Sim. Eu vou esperar unificar ela e vou ratificar. Uma dessas estava ratificada. E aí?
Eu ratifiquei? As outras 3? As outras não, né? Não ratifica. Aí você tem que entrar com o processo nessas outras 3 de ratificação parcial, que talvez pode complicar mais o seu problema. Olha só. Então, a primeira coisa que eu falo para a pessoa fala, ali, o que eu faço? Como é que eu preciso saber se eu vou ratificar ou não, o que eu faço? Me traga a matrícula. Ah, mas eu vou fazer o gel. Traz as matrículas agora, vamos olhar. Aí você analisa a situação e responde para ele. Você vai unificar? Vou. Então você já tem uma ratificada. E esse problema vai piorar lá na frente. Como é que você vai montar a ratificação? Você tem que explicar que o lote 10 está ratificado, o 20 e o 12 não está ratificado. Você tem que fazer o relatório. Você vai ratificar, além de matrícula, os lotes que estão dentro dessa matrícula. Minha nossa, na hora de montar e explicar essa diferença para o qualificador, que é o cartorário, tem alguns que têm habilidade, que têm paciência, mas aí, assim, e se a gente pega um cartorário que não é tão apto, né? Que a gente lida com todo tipo de profissionais aí. Todos. Desde cartorário, desde funcionário de sindicato, desde sindicato, desde presidente, desde tudo, né? Então, eu sempre falo assim, ó, nós estamos há 1 ano já, nós estamos com quase 200 ratificações feitas e cada dia me aparece uma dor de cabeça. Caramba, olha só. Gente, entendeu? Quase 200 ratificações e todo dia aparece algo diferente. E isso que a gente está assim, né? E algo que eu estou acompanhando os procedimentos de ratificações em outros estados para ver, assim, o que a gente consegue agregar, enfim, aprender, né? Colocar no nosso dia a dia que consiga se agilizar, né? E cada estado tem suas nuances, tem seus detalhes, né? O que se aplica no Mato Grosso não é o que se aplica no Mato Grosso do Sul. Assisti o procedimento dos 2 estados e não é o que né, é diferente no Paraná. Mato Grosso do Sul, você tem que constituir um advogado. Mato Grosso. Bom, lá em cima. Mato Grosso do Sul não precisa. Não precisa, exatamente. Então, cada um tem uma maneira de fazer. Então, exatamente. Eu acho ainda, olhando todos esses, que nem você olhou, o do Paraná é o mais simples. Olha só. Do Paraná é o mais simples. Então... Não, e aí tanto que o Paraná está sendo referência para eles, né? Eles estão sempre citando o nosso procedimento, a nossa cartilha, né, que foi idealizada também aí com a ajuda do Bali, que está o Osvair lá, né, mas do Bali. Então o Paraná está sendo pioneiro realmente aí nessa procedimentalização via registro de imóveis. É bem isso aí. Meu sobrinho está assistindo, Hamilton, aí, um abraço, Hamilton. Estamos aqui, ó. Do pessoal, a família inteira descobriu aí o Jeffrey da FAEP aí, ó. Assistindo, que legal. Que legal, muito bem-vindo, Jeffrey. Assunto aqui. Eu não coloquei o título da live, que deu um probleminha técnico no início, né? Sobre ratificação na prática com o nosso amigo Bali. Mas, Bali, creio que... Isso aí, ó, aproveitando o Jeffrey aí, a Federação do Paraná é um exemplo na parte de ratificação. É uma entidade que vem e a gente conversa 3, 4 vezes por dia aí com situações. Então, eu acho que vale sempre lembrar, e eu falo sempre na nossa federação, como falei do começo, né? E os nossos sindicatos aí, a federação está preparando o sindicato para que eles possam ajudar o agricultor. Essa é a função que tem o sindicato e a federação, é representar. É a representatividade, é a orientação. E o pessoal pergunta, Bali é obrigado a fazer? Eu falei, ninguém é obrigado a nada. Hoje você não consegue nem ser obrigado a ser preso. Então você faz o que você quiser, só que você aguenta as consequências no futuro. Né? Uma pergunta que eu escutei, existe ratificação automática? Não. Não existe, não. Né? Não existe ratificação. A gente, o interessado, a lei fala o tempo todo. Interessado. Eu só vou lá no cartório e faço. Não é. Ele tem todo um processo. Você tem que pegar o documento, aí você leva um tabelionato, faz uma escritura pública, onde todos os membros daquele lote, os proprietários daquele lote, assinam, você junta todos os processos, você leva no cartório registro de imóveis e averba a sua matrícula.
Existem muitos que falam assim, aqui eu já ouvi até numa nossa reunião, o cartorário quer ganhar dinheiro. Gente, esquece isso, o cartorário não está querendo ganhar dinheiro. Claro que eles precisam sobreviver. Tem os impostos, tem tudo, mas é padronizado, é pelo Estado. Então, aproveite a oportunidade de ratificar suas áreas, faça esse trabalho, procure os seus sindicatos para ajuda, procure a federação. Se você entrar no site, tenho certeza que lá tem alguém que vai atender e vai tentar te ajudar da melhor forma possível. Então, seja agricultor, seja um agrônomo que queira fazer isso, seja quem for que queira atender o agricultor. Eu acho que essa é a parte que a gente precisa. E eu percebo assim, Bali, que claro que nós temos as situações, né? Mas eu inclusive, eu tô com uma cliente que a situação dela é da Braviaco, né? E assim, ela está com muita dificuldade, inclusive com a prestação de informações pelo INCRA, sabe? É uma dificuldade, é tudo via e-mail, distancia muito, porque a gente tem que lembrar que a gente está lidando com pessoas aqui, com proprietários rurais, que eles não têm essa questão da tecnologia no dia a dia deles, né? Então não é algo que não é tão próximo deles. E aí, assim, esse distanciamento, assim, eu tô achando assim que isso realmente assim está dificultando bastante para as pessoas que precisam se direcionar, assim, que precisam desse trabalho de esclarecimento do INCRA, sabe? Tomara que evolua, tomara que melhore, torço por isso, né? Porque se manter do jeito que está hoje, isso acaba fazendo que o proprietário realmente desista, sabe? Procrastine, deixe para depois, porque as respostas tá vindo assim de uma maneira muito, muito quase que analógica. É bem isso. Mas eu acho que vai melhorar aí o pessoal do INCRA. Eles têm feito um trabalho aí e a gente tem conversado, né? Só que são coisas novas, coisas novas. Aí, novas, assim, são funcionários antigos que tem no INCRA com uma parte de ratificação diferente do que eles faziam. Mas a ratificação que tem pelo INCRA aí, que foram feitos, que teve o título de ratificação, ele demorou 10 anos a partir do protocolo do proprietário. Minha nossa. Uma década. Uma década. Então, essa que está sendo feita aí com esse provimento, junto com a Norec, a Federação da Agricultura, com o sindicato, né, e os cartorários de cada município, se você tiver o processo prontinho, se você tiver a cadeia dominial, vamos dizer assim, você leve 20 dias para montar a cadeia dominial, com mais 20 dias, com 40 dias você está com o seu título ratificado. Então, olha bem, só, 40 dias você tem uma mão. Em relação a próxima pergunta que eu ia te perguntar, quanto em média que leva os teus procedimentos? A partir desse quebra-cabeça que nem você montou a tua ali, que você achou, onde é que elas estão até a origem, você pede ela, vai levar 7, 8 dias. Enquanto você está pedindo as transcrições, você está pedindo as certidões, todas essas daí vai demorar 5, 10 dias. Então, você fizer no tabelionato, escritura pública, assinou, mais uns 5, 10, 30 dias você está com ela pronta, ratificada. A primeira a gente fez com 30 dias, bem certinho. Então, é esse o tempo, né? E lembre-se, todos os documentos têm que estar atualizados. As matrículas têm que estar com a matrícula, transcrições com 30 dias, certidão de casamento, 30 dias, 90 dias. 90 dias. 90 dias. E isso tem que ter entrega no cartório. E isso vale a partir do momento de registro. Não é do tabelionato. É lá no cartório de imóveis. Não. Na hora que você faz o protocolo ali, aquela data é que conta. Então, se a tua certidão falta um dia para vencer, mas você protocolizou no cartório ali com ela válida dentro dos 30 dias, no caso das matrículas, é a data que vale, né? Eu não vou lá no tabelionato, quando eu fiz a escritura pública, estava válida. Não é assim. Não, tá? É a data do tabelionato, né? Não, é a data do registro de imóveis. Licença. Mais alguma pergunta? Estamos indo para 1 hora de live, a garganta já está falhando, Balim. Nossa, tem mais alguma pergunta?
Olha, aqui o pessoal colocou o sobre FUNREJUS de 2%, que é o problema, que dá uma pesadinha ali na hora dos emolumentos, né? Hum. Que nós não conseguimos resolver, né? Aí Não, não é. tá bom. Aí o doutor Vitório também colocou aqui, Matelândia, os proprietários estão que não estão preocupados, estão tranquilos. A Fran colocou aqui uma situação também que geralmente quem faz o CAR não repassa informação. Tive problemas com meu marido e pai. Os dois não tinham acesso ao CAR. Quando você colocou a situação do CAR lá, né? Uma coisa que a gente conversou com a Carla da federação, e a federação deve vir aí com um trabalho de refazer, orientar, né? Que ela que orientou bastante o pessoal do CAR, e lembro bem isso ainda, que eles falavam, o código e a senha é do proprietário, né? E teve alguns agrônomos, alguma pessoa que fez, ele segurou para depois falar, olha, a senha e o código eu consigo, mas custa R$200. Então, se não tem, a federação tem um setor lá que ajuda e orienta como você recupera a senha. Não é tão difícil, tá, Josi? Então, pode avisar essa pessoa aí que ela pode tentar, ou no sindicato, ver com o sindicato que é o elo de ligação entre os agricultores e a federação, né? Estão lá para atendê-los. E a federação tem esse trabalho, você recupera a senha bem tranquilo aí, e aí você guarda, e tem que orientar sempre, a senha, o código e a senha é do proprietário, é dele, entendeu? Então tem que orientar ele a guardar, a ter isso na mão, que aí quando ele precisar fazer uma alteração, qualquer técnico que esteja preparado faz isso para ele. É muito interessante. Tem um controle, está sempre, né, com acesso, entrando, verificando. E dizer que o agricultor não sabe guardar a senha, o código sabe sim, porque eles guardam do banco, eles guardam da conta não sei de onde, eles fazem transferência, podem fazer. Uhum. E agora eles estão com nota fiscal eletrônica, também sabem. Então, é só orientar que dá um trabalho bem legal. Uhum. E a doutora Renata, verdade, tem pessoas que não têm nem e-mail. E tem eu enfrento também muitos problemas aqui, enfim, né? A gente trabalha com pessoas de todas as idades. O que acontece? Muitas pessoas realizam e-mail e aí não guardam a senha. Então, toda vez que precisa, e hoje em dia cada vez mais, né? O processo hoje que eu lido aqui no processo judicial ali, o processo para ser 100% digital tem que informar e-mail. E a pessoa tem que ter senha, tem que ter acesso. Então, está cada vez mais importante aí essa digitalização, a tecnologia, orientar aí os nossos parceiros, nossos clientes, nossos amigos a realmente ter se não consegue gravar, que tenha uma agenda, né, que marque isso, porque isso está muito sério, né? Eu faço isso, eu tenho uma agenda num local guardado que tem todos os códigos e senha. Está lá no cofre fechadinho. Se descobrir, eu estou morto. Mas com certeza. Já não deixa mais isso. Mas viu, mas eu nem tô com os cabelos brancos, Bali, e já não consigo gravar. Minha é tudo anotado, porque é senha para tudo que é situação, né? Bali, que alegria. Olha, realmente trouxe muito valor o conteúdo que você trouxe aqui. Com certeza ajudou muitas pessoas e vai continuar ajudando, porque a nossa live vai ficar salva. E as tuas contribuições foram fundamentais. Fica aqui o meu convite aí para quando você tiver um espaço na tua agenda, de repente a gente poder também trazer de novo uma live, uma outra live aqui para nós, porque eu acho que daqui para frente esse assunto cada vez vai trazer mais situações, mais nuances assim que não serão esgotadas. Muito obrigado a ceder o teu espaço de almoço, o teu horário de almoço aqui para contribuir um pouquinho aí com os nossos queridos produtores rurais. Deixo para você as últimas palavras e o encerramento. Josi, eu primeiro que te agradeço de você ter... A gente começou uma conversinha lá no começo, pedindo um socorro, né? Bali, me ajuda! Hoje a gente está aí fazendo esse trabalho e, assim, desculpem algumas falhas da gente aqui, é a primeira vez. O que eu estou passando é orientação, é tentar discutir junto os problemas, porque não adianta dizer, né, e o pessoal taxa o Bali que sabe tudo. Não, nós não sabemos tudo. Eu sei uma realidade que eu tenho aqui. Então, cada lugar que a gente vai ter uma realidade.
A federação é a parceira que vai nos ajudar aí a orientar esse pessoal. Só que quando tiver dentro do seu município, quando você precisar ali dentro do município conversar com o seu sindicato, né, ver qual é a data que vai ser agendada, a gente vai tentar fazer da melhor forma. Quem precisar de alguma conversa, que queira fazer, de repente, durante o dia, o que eu tenho feito, Josi? Talvez o dia está meio corrido, aí eu fico das 5 para frente, aí eu fico atendendo. Essa semana eu conversei com um rapaz do Mato Grosso já umas 3, 4 vezes, ele está fazendo da família dele. Se não queira gastar o dinheiro para fazer, porque vai aparecer e o pessoal vai cobrar pelo trabalho deles, né? Além desse 1.500 a 2.000, vai ter o trabalho que a pessoa vai ter. E a pessoa queira fazer, gosta de mexer com papel, faça isso, levanta e guarda, porque agora se você fizer a cadeia dominial, você vai ter a história da tua propriedade. Olha que importante isso. É isso, você saber a história, de onde ela veio, quem colonizou a minha área, quem fez isso, como é que tem, e como é que está, quais são as matrículas que teve, quem foi o primeiro dono, segundo dono, e você vai ter toda a história dessa propriedade. É lindo. Então, Bali, a gente começa a estudar aquelas transcrições, as nomenclaturas, as medidas, as qualificações, assim, a gente volta no tempo, a gente cresce culturalmente, porque nós não chegamos aqui, nós temos nossos antepassados, assim, que contribuíram muito. Que nem você me falou um dia, Josi, eu vou te falar o seguinte, é viciante, e realmente, não sou a proprietária das áreas, mas eu trato as áreas dos meus clientes assim, com tanto amor, com tanto carinho, aquela documentação, adoro estudar aquilo ali, prestar aquelas informações que nem eles não sabiam daquelas situações ali, realmente, que nem você falou, é maravilhoso saber a história, né? A origem da sua área, Bali. E é bem importante, porque tem muitas coisas naquela época que tinha os erros de datilografia, né? Eu sou desse tempo, tá? Datilografia. E eu tenho uma propriedade do Fernando, que é o nosso presidente, e na época, teve uma época que foi fazer uma matrícula, quando foi feita a escritura pública para fazer a matrícula, para transferir, aí ele esqueceu de colocar o número de um lote. Quando foi ratificar, esse lote sumiu no meio da história. De quando começou até a ratificação, esse lote sumiu. Ele aparecia até uma ratificação, depois não tinha mais. O que ele teve que buscar? Ele foi lá no tabelionato, achar aquela transcrição que eles fizeram lá, achou onde é que estava o lote, corrigiu todas elas para chegar no final. Teve que fazer um comparativo. E bastante coisa que acontece no dia a dia. Então, é interessante olhar isso aí, pessoal, e me coloco à disposição, o Sindicato de Terra Roxa está aqui à disposição, a federação, estou falando, né, pelo trabalho que eu conheço do meu pessoal da federação, eles estão lá à disposição, atendem muito bem, de repente não pode te atender na hora, mas vai te atender, converse, pessoal, o que não der para conversar, pode ligar para mim, o que eu puder orientar, o que a gente puder discutir junto, com certeza vamos discutir. Josi, obrigado pelo espaço, obrigado por estar aí, né? Espero que eu tenha atendido, né, nas respostas de todos aí, né? E se tiver mais alguma coisa... O pessoal já está aqui, ó. Bali arrasou, sabe muito. Parabéns pela live, pelos esclarecimentos, foram de grande valia. Com certeza você ajudou muito, Bali. Agora, legal, meu amigo, vou deixar você trabalhar, vou deixar você almoçar, que Deus te abençoe e prospere aí. E aí, vamos em um outro momento aí, por favor, quando você tiver um espaço, aí marcaremos uma outra live. Sucesso. Vamos lá. Até mais. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado. Até mais. Até mais.